Boa noite. Meu nome é Samir Costa Barbosa, sou aluna da Unicesumar no curso superior de Tecnologia em Criminologia e hoje, sobre a minha atividade MAPA, estarei prosseguindo meu trabalho falando sobre a violência institucional e dando o exemplo que eu coloquei no meu trabalho sobre o caso da Mariana Fer, que foi um caso que repercutiu bastante na mídia por conta de ser um caso de abuso sexual, né, contra uma jovem e por conta da situação que aconteceu no caso e da situação do processo. Então, falando sobre a violência institucional que eu coloquei no meu trabalho, esse caso é um exemplo muito forte da violência institucional no cenário brasileiro. Por mais que a violência institucional não seja tão repercutida por conta de não aparecerem tantos casos que fiquem na mídia, ela é sim uma violência frequente que acontece no nosso cenário judiciário. E eu vou estar falando sobre o conceito de violência institucional, que se refere a ações ou omissões de agentes públicos ou instituições públicas que resultam na violência de direitos humanos e na violência psicológica também. Bom, falando sobre o caso da Mariana Fer, o caso, como eu acabei falando antes, ele ganhou muita repercussão na mídia brasileira por ser um caso não tão visto assim, cometido num lugar que, de certa forma, é um lugar que só pessoas de boa renda frequentam, então acaba que não é tão frequente ouvir falar em casos assim. Então foi um caso que ganhou muita repercussão por ser contra uma jovem que trabalha na internet, trabalha na mídia, que tem uma certa fama nesses meios sociais. Então esse caso ele ficou bastante famoso por ser contra essa jovem e por conta do que ela passou durante a sessão do julgamento. Então eu vou falar um pouco do que aconteceu no julgamento, né? Lendo aqui, eu vou ler algumas frases que foram pronunciadas no julgamento contra ela e irei comentar sobre também. Mas como o caso aconteceu em 2018, o julgamento foi em 2019 e a violência institucional que Mariana sofreu foi por parte do advogado do empresário André de Camargo Aranha, que era o acusado de estupro contra a vulnerável. O que aconteceu depois foi que o acusado foi absolvido, né, por falta de provas e por conta das testemunhas darem uma declaração contrária, e o caso foi absolvido por ser considerado um estupro culposo, que não tinha intenção de ter acontecido. Porém, mesmo assim, a gente pode ver nesse caso o exemplo do machismo que acontece no cenário atual, tanto dentro do julgamento como fora, como a sociedade é refletida naquele caso, naquilo que aconteceu com a Mariana. Olha, eu vou ler aqui falas do advogado contra a Mariana. O advogado foi bastante, para não se dizer rígido, falou de coisas bastante íntimas de Mariana, falou do fato dela ser mulher, do fato dela usar roupas curtas, daquilo meio que trazer uma provocação contra os homens, trazer uma provocação, né? Provocar a pessoa a cometer aquele crime, sendo que é um caso de machismo. É um clássico caso de machismo que acontece no cenário atual.
E mesmo assim não aconteceu nada, né? Porque o acusado foi absolvido, mas depois desse caso, teve os brasileiros vendo, né, aquela situação, teve bastante força a Lei Mariana Ferrer, que foi criada logo após disso daí, por conta que foi um julgamento que ficou bastante famoso, um julgamento que foi muito assistido e que as pessoas viram claramente o que tinha acontecido lá, que foi um caso de machismo, um caso de violência psicológica, violência institucional contra a mulher. Então, foi um caso que ganhou muita repercussão. Enfim, como a gente pode combater esse tipo de violência? É trazendo profissionais mais qualificados para o cenário jurídico, trazendo leis que sejam mais rígidas em favor de cobrar esse profissionalismo daqueles que exercem a função jurídica. Então, o fortalecimento de protocolos para evitar a retimização de mulheres no cenário atual também é um grande meio de combater a violência institucional.